A paz do Senhor e muito bom dia! Estamos aqui para mais um momento de leitura da Palavra de Deus. Lembrando que a nossa leitura está sendo realizada pela versão da Bíblia King James 611, a versão fiel. Nós estamos aqui hoje no 81º dia da leitura, isso mesmo, já passaram 81 dias. Você imaginou? Só faltam 19 dias e nós estaremos com a leitura da Bíblia concluída. Olha que bênção! Então, vamos à nossa leitura da Palavra de Deus hoje a partir de Jeremias capítulo 7, dia 22 de março de 2022. Vamos orar. Pai, graças te dou por este momento na tua presença. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso para conosco. Que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido. Manifeste o teu querer, o teu poder sobre nossas vidas. Que estas palavras, Senhor, a tua palavra, seja nosso guia. Não me cesso de pedir isso, Senhor, que a sua palavra seja nossa luz, nossa guia, nossa fonte, tudo, porque o Senhor é a palavra. Fica conosco. Amém. Muito bem, vamos à leitura da palavra de Deus, Jeremias, capítulo de número 7. Sigamos então. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são esses. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, e se vós realizardes julgamento entre um homem e o seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei a vossos pais, para sempre e sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas, que não podem beneficiar. Ireis vós roubar, assassinar e cometer adultério e jurar falsamente, e queimar incenso para Baal e juntar após outros deuses a quem não conheceis. E vireis e vos colocareis perante mim nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e direis: nós somos livres para fazer todas essas abominações. É, pois, esta casa, que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões de vossos olhos. Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. Porém, ide vós agora para um lugar que estava em Siló, onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede o que eu fiz pela perversidade do seu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, porém vós não ouvistes. Eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como diz a Siló. E eu vos lançarei na minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos e toda a semente de Efraim. Portanto, não ores por este povo, nem levantes clamor em oração por eles, nem faça intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Não vês tu o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém?
Os filhos juntam madeira, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu, e derramam oferta e bebidas para outros deuses, para que possam me provocar a ira. Eles provocam-me a ira, diz o Senhor, não provocam eles a si mesmo para a confusão das suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que minha ira e a minha fúria serão derramadas sobre este lugar, sobre homem, sobre animal, sobre árvore do campo, sobre o fruto do chão, e se queimará e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: colocai vossas ofertas queimadas como vossos sacrifícios e comei carne, pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes que no dia em que os trouxe para fora do Egito, a respeito das ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém, isto lhe ordenei, dizendo: obedecei vós, e eu vos serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todos os caminhos que tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e nas imaginações de seus corações perversos, e assim retrocederam e não avançaram. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, desde o dia em que eu vos enviei todos os meus servos profetas diariamente madrugando e enviando-os, contudo eles não me escutaram e inclinaram seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Portanto, tu falarás todas estas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também te chamarás, porém eles não te responderão. Porém tu lhes dirás: esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor. Seu Deus nem recebe correção. A verdade já pereceu e foi cortada da sua boca. Corta teu cabelo, ó Jerusalém, e despedaça-o, e ergue uma lamentação sobre os lugares altos, pois o Senhor rejeitou e abandonou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações dentro da casa que se chama pelo meu nome, para contaminar. E eles edificaram os lugares altos de Tofete, e que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas no fogo, o que eu não lhes ordenei e nem chegou ao meu coração. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois eles enterrarão em Tofete até não haver mais lugar. As cargas deste povo servirão de comida para as aves do céu, para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar das cidades de Judá as ruas de Jerusalém, as vozes de regozijos e a voz de júbilo, e voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora as suas sepulturas, os ossos, os reis de Judá, os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, e eles espalharão perante o sol e a lua e todo o exército do céu, em quem eles têm amado e querem eles e a quem eles têm servido, e após a quem eles têm andado, e a quem eles têm buscado, e a quem eles têm adorado, eles não serão reunidos, nem serão enterrados. Eles serão por esterco sobre a face da terra, e a morte será escolhida
ao invés da vida, por todo o remanescente daqueles que sobrarem desta família maligna, que restarem em todos os lugares para onde eu os tenho impelido, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão, desviar-se-ão e não retornarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua? Eles agarraram-se firmemente ao engano, eles recusaram-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrepende-se da sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha do céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga e a grou e a andorinha observam o tempo e a sua vinda, porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão faz ele isto. A pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles, portanto darei a sua esposa, as suas esposas a outros, e os seus campos para aqueles que os herdarão, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado a ganância, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação, não de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles caíram no meio dos que caem. No momento da sua visitação serão desmoralizados, diz o Senhor. Eu certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira, e a folha irá murchar, e o que eu lhes dei deixarão de existir por causa deles, porque nós nos sentamos imóveis, reunivos, e entremos nas cidades protegidas, estejamos ali em silêncio, pois o Senhor nosso Deus nos emudeceu e nos deu água de fel para beber, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós procuramos paz, porém não chegou bem algum, e o tempo de cura, eis que nos sobreveio a aflição, e o resfolegar dos seus cavalos foi ouvido desde Dan. A terra toda tremeu ao som do reclinar dos seus fortes, porque eles chegaram e devoraram a terra e tudo o que nela há, na cidade e aqueles que habitam nela, porque eis que eu enviarei entre vós as serpentes de basílicos, contra as quais não haverá encantamento, e elas vos morderão, diz o Senhor. No tempo em que eu me confortaria contra a tristeza do meu coração, desfalece em mim, pois a voz do choro da filha do meu povo, por conta daqueles que habitam em uma região distante. Não está o Senhor em Sião, não está o seu rei dentro dela, porque eles me provocaram a ira, as suas imagens esculpidas e com entranhas vaidades. A colheita passou, o verão está terminando e nós não estamos salvos.
pela ferida da filha do meu povo estou ferida. Estou de luto, assombro tomou conta de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá, porque então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Jeremias capítulo 9. Ó, se a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Ó, que eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse com eles, pois eles são todos adúlteros de bando de homens traiçoeiros, e eles curvam suas línguas como um arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção, cada um ao seu próximo, e não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, e todo próximo andará com difamadores. E eles enganarão cada um ao seu próximo, e não falarão a verdade. Eles ensinarão as suas línguas e proferirão mentiras, e cansarão-se de cometer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano. No meio do engano recusam-se me distorcer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, pois como eu agirei por causa da filha do meu povo, a sua língua é como flecha atirada que profere engano, como a sua boca, cada um fala pacificamente o seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Não os visitarei, pois estas coisas, diz o Senhor, não será minha alma vingada de uma nação como esta. Pelos montes erguerei um choro e pranto, pela habitação do deserto uma lamentação, porque elas estão completamente queimadas, tanto que ninguém pode atravessá-la, nem podem homem ouvir a voz do gado. Tanto as aves do céu quanto os animais fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém um montão e um antro de dragões, e farei as cidades de Jerusalém desoladas, sem um habitante. Quem é o homem sábio que possa entender isso? Quem é aquele a quem a boca do Senhor falou para que ele possa declarar isto? Por que razão a terra perece e está completamente queimada como um deserto que ninguém atravessa? E o Senhor diz: porque eles abandonaram a minha lei, o qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram a minha voz, nem adoraram nela, mas andaram após a imaginação do seu próprio coração, após os Baalins, conforme os seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu os alimentarei com absinto este povo, e darei água de fel para beber. Também os dispersarei entre os pagãos, a quem eles e nem os seus pais conheceram, e enviarei uma espada após eles, até que eu os consuma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as pranteadeiras, para que possam vir, e mandai buscar mulheres habilidosas, para que venham. O que se apressem e ergam um pranto por nós, e que nossos olhos percam o vigor com lágrimas, nossas pálpebras jurem
jorrem água, porque uma voz de pranto se ouve em Sião, como estando reunidas, nós estamos verdadeiramente perplexos, porque abandonamos a terra, porque nossa habitação nos expeliram. Contudo, ouvi a palavra do Senhor, e vós, mulheres, e que vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai vossas filhas o pranto, cada um da sua vizinha, e lamentação, porque a morte adentra nossas janelas e entrou nos nossos palácios para contar os filhos do lado de fora, os homens jovens das ruas. Fala, assim diz o Senhor, até as carcaças dos homens cairão como estercos sobre o campo aberto, e como gavelas atrás do segador, e ninguém irá atacá-las. Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permitam aqueles que se gloriar-se, que ele me conhece, saiba que o Senhor, que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que punirei todos aqueles que são circuncidados com a incircuncisão. Egito e Judá e Edom e os filhos de Amon e Moabe, e todos os que estão mais remotos lugares, que habitam no deserto, pois todas as nações vos são incircuncisas, e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Jeremias, capítulo de número 10. Ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, aprendais os caminhos pagãos, e não estai consternados aos sinais dos céus, pois os pagãos estão consternados por causa deles. Portanto, o costume do povo são vãs, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalho do trabalhador, com o machado. Eles adornam com prata e com ouro, eles firmam com pregos e com martelos, para que não se movam. Eles posicionam como palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficam temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem, visto que ninguém há semelhante a ti. O Senhor, ó Senhor, tu és grande, e o teu nome é grande em poder. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti isto pertence, visto que dentre todos os homens sábios das nações, e que todos os seus reinos não há ninguém semelhante a ti, mas todos eles são estúpidos e tolos. O tronco é um ensino de vaidade, trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, a obra de um trabalhador, e das mãos de um fundidor, vestem-se de azul e púrpura, todos são obras de homem habilidosos. Porém o Senhor é verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo, um Rei eterno. Seu furor, a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de guerrear sua indignação. Deste modo, lhes direi, os deuses não fizeram
os céus e a terra, até eles irão desaparecer da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estabeleceu o céu pelo seu discernimento. Quando ele pronuncia a sua voz, a grande quantidade de água nos céus, ele faz os vapores subirem desde os confins da terra, ele faz relâmpago com chuva, ele faz vento sair dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento, todo fundidor fica perplexo diante da sua imagem esculpida, pois a sua imagem fundida é falsidade e nelas não existe nenhum fôlego. Elas são vaidade e obras de erros. No tempo da visitação, eles desaparecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, pois ele é o anterior de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. A junta da terra da sua mercadoria, ó habitante de fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arremessarei como se fora com uma funda os habitantes da terra e os angustiarei para que venham sentir isto. Ai de mim por causa da minha ferida é dolorosa, porém eu disse, verdadeiramente esta é uma tristeza e eu tenho que suportá-la. Meu tabernáculo está saqueado e todas as minhas cordas estão rompidas. Meus filhos se vão de mim e já não existem. Não há mais ninguém para estender a minha tenda, para levar as minhas cortinas, pois os pastores tornaram-se estúpidos e não buscaram ao Senhor. Portanto, eles não responderão, todos os seus rebanhos serão espalhados. Eis que o barulho do rumor é chegado e um grande tumulto proveniente da região do norte para fazer cidades de Judá desoladas e uma toca de dragões. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Ó Senhor, corrige-me, porém com julgamento, não em ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua fúria sobre o pagão e que não conhece a ti, sobre as famílias que não invocam o teu nome, pois eles tragaram a Jacó e devoraram e consumiram e desolaram a sua habitação. Jeremias capítulo 11, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi vós as palavras deste pacto, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e dize-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, amaldiçoado seja o homem que não obedece às palavras deste pacto, e que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: obedecei a minha voz e fazei conforme tudo o que eu vos ordenei. Então vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus, para que eu possa realizar completamente o juramento que eu fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como é neste dia. Então eu respondi e disse: que assim seja, ó Senhor. Então o Senhor me disse: proclama a mim todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi vós as palavras deste pacto e cumpri-as, pois eu seriamente adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até esse dia, madrugando e advertindo, dizendo: obedecei a minha voz.
Contudo, eles não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram cada um na imaginação do seu coração malvado. Portanto, eu trarei sobre eles todas as palavras deste pacto, as quais eu ordenei que lhes cumprisse, porém eles não o fizeram. E o Senhor disse para mim: há uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram às iniquidades de seus antepassados, os quais se recusaram a ouvir minhas palavras, e eles se foram após outros deuses para os servirem, a casa de Israel e a casa de Judá, e quebraram o meu pacto, o qual estabeleci com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar, ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, irão e clamarão aos deuses a quem eles oferecem incenso, porém eles não os salvarão de modo algum, e tampouco da sua aflição. Pois conforme o número das suas cidades eram teus deuses, ó Judá, conforme o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares para aquela coisa vergonhosa, até altares para queimar incenso a Baal. Portanto, não ores por este povo, nem ergas clamor ou oração por eles, pois eu não os ouvirei quando clamarem a mim pela sua aflição. O que tem meu amor a fazer em minha casa, visto que tem realizado lascívia com muitos, e que a carne santa desvia-se de ti. Quando tu fazes mal, então tu te regozijas. O Senhor chamou o teu nome uma oliveira. Vede a beleza, vede bela e de fruto excelente. Com o barulho de um grande tumulto, ele ateou fogo ao redor dela e quebraram os seus ramos, pois o Senhor dos Exércitos, o que te plantou, pronunciou o mal contra ti, por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, a qual fazem contra si mesmo para provocar ira e oferecer incenso a Baal. E o Senhor deu-me conhecimento disto, e eu sei isto. Então me mostrastes os teus feitos, porém eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro. Eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, cortemo-los da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Porém, ó Senhor dos Exércitos, que julgas justamente, que provas os rins e o coração, permite-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei minha causa. Portanto, assim diz o Senhor dos homens de Ananote, que buscam tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que tu não morras por nossa mão. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que os punirei, os homens jovens morrerão pela espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote até o ano da sua visitação. Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos, porque prospera o caminho do perverso. Porque nós estamos em Jeremias capítulo 12. Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo junto aos teus juízos, porque prospera o caminho do perverso. Por que razão estão felizes aqueles que se comportam traiçoeiramente? Tu os plantaste, sim, eles deram raízes, eles cresceram, sim, eles produzem fruto. Tu estás próximo às suas bocas,
as suas bocas e longe os seus rins. Porém tu, ó Senhor, me conheces, me viste e provaste meu coração diante de ti. Retira-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando irá a terra gemer e as pastagens de todo o campo murchará pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos, os pássaros, porque eles dizem: ele não verá nosso término. Se tu corre como com homens que estão em pé, e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz onde tu confiastes, eles te cansaram, então como farás para chegar, como farás na cheia do Jordão? Porque mesmo teus irmãos, a casa de teu pai, até eles se comportaram traiçoeiramente para contigo. Sim, eles convocaram uma multidão contra ti, não acredites neles, ainda que te falem belas palavras. Eu abandonei a minha casa, eu deixei a minha herança, eu entreguei a minha alma e na mão dos seus inimigos. Minha herança é para mim como um leão da floresta. Levanta sua voz contra mim, portanto eu desprezei. Minha herança é para mim como um pássaro salpicado. Os pássaros de todas as direções vêm contra ela. Vinde, reuni todos os animais do campo. Vinde para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Eles pisotearam a minha porção. Transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram e a mim clama em desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Os saqueadores vieram sobre todos os lugares altos, por todo o deserto, pois a espada do Senhor devorará desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Nenhuma carne terá paz. Eles semearão trigo, porém colherão espinheiros. Eles se exaurirão, porém não lucrarão. Se envergonharam em vossos rendimentos por causa da grande ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos que tocam a herança que eu fiz ao meu povo. Israel herdar, eis que eu os arranquei da sua terra e retirarei a casa de Judá do meio deles. E acontecerá que após eu os ter arrancado, eu retornarei e terei compaixão deles e os trarei novamente, cada homem a sua herança, cada homem a sua terra. E acontecerá que, se eles diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando eles meu nome, o Senhor vive, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão edificados no meio do meu povo, mas eles não obedecerem. Mas se eles não obedecerem, eu removerei e destruirei completamente aquela nação, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra para ti um cinto de linho e coloca-o sobre teus lombos, e não coloque em água. Então eu comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e coloquei sobre meus lombos. E a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que está sobre os teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o e lá em um buraco da rocha. Então eu fui, escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates, toma dali o cinto
toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde eu tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado para nenhuma utilidade, ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém, este povo malvado que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda na imaginação do seu coração e anda após outros deuses para servi-lo, para adorá-los, serão precisamente como este cinto para que nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir a mim a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim um povo e por um nome de um louvor e por uma glória, porém eles não deram ouvidos. Portanto, tu lhes farás essas palavras, assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda garrafa será preenchida com vinho e eles te dirão: não sabemos nós, certamente que toda garrafa será preenchida com vinho. Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém, e os que arremessarei violentamente contra ti, outro até os seus pais e seus filhos juntamente, diz o Senhor, e não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém os destruirei. Escutai ou dai ouvidos, não sejais orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, antes que, ao procurar por luz, ele transforme em sombra da morte e tornem em densa escuridão. Porém, se vós não ouvirdes isto, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho, meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai, pois vossos principados irão vir abaixo até a coroa da vossa glória. As cidades do sul serão trancadas, ninguém as abrirá. Toda Judá será levado cativo, sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos, observai aqueles que vêm do norte, onde está o rebanho que te falei, que foi dado teu linho do rebanho. E tu, o que tu dirás quando ele vier depunir? Pois tu mesmo os ensinastes a ser capitães e chefes sobre ti. Não te tomarão as tristezas como uma mulher em trabalho de parto? E se tu disseres no teu coração: por que razão vêm estas coisas sobre mim? Por esta causa da imensidão da tua iniquidades são as tuas saias expostas, os teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós também fazer o bem, acostumados que estais a fazer o mal. Portanto, eu os espalharei como restolho que perece pelo vento do deserto. Este é teu quinhão, a porção que é a medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade. Portanto, descobrirei as tuas saias até a tua face, para que a tua vergonha possa surgir. Eu vi os teus adultérios, os teus relinchos
a luxúria da tua prostituição, as tuas abominações sobre as colinas, nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, não te purificarás quando será isto? Jeremias capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da escassez. Judá geme e os seus portões definham. Eles sentam-se no luto do chão, e o clamor de Jerusalém está subindo, e os seus nobres enviaram seus pequeninos às águas. Eles vieram às covas e não encontraram água. Eles retornaram seus vasos, com seus vasos vazios. Eles ficaram envergonhados e perplexos e cobriram suas cabeças, porque o chão está rachado, pois não houve chuva na terra. Os lavradores ficaram envergonhados e cobriram suas cabeças. Sim, a corça também pariu no campo e abandonou, porque não havia grama. Os jumentos selvagens permanecem nos lugares elevados, eles aspiraram o vento como dragões, e os seus olhos desfaleceram, porque não havia grama. Ó Senhor, embora vossas iniquidades testifiquem contra nós, faze tu isto por causa do teu nome, pois nossas apostasias são muitas, nós pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, e Salvador seu do tempo que a aflição, porque serias tu como um estrangeiro à terra, como um andarilho que desvia para passar a noite. Porque serias como um homem cansado, como um homem poderoso que não pode salvar? Contudo, tu, ó Senhor, estás no meio de nós, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones, assim diz o Senhor para este povo, pois que tanto amaram perambular, eles não contiveram seus pés, e logo o Senhor não os aceita. Ele se lembrará agora da iniquidade do povo e visitará os seus pecados. Então disse-me o Senhor: não ores pelo bem deste povo. Quando jejuar e não ouvirei o teu clamor, quando oferecerem oferta queimada, uma oblação, não os aceitarei, porém eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vós não vereis espada, nem tereis fome, porém eu vos garanti a paz neste lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, e eu não os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação e coisa que não existem, e o engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu tenha enviado. Contudo dizem: espada e fome não haverá nesta terra, pela espada e fome serão estes profetas consumidos, e o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não terão ninguém para os enterrar, eles, suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Portanto, tu dirás estas palavras: meus olhos desfaleceram em lágrimas dia e noite, não cessaram, porque a virgem filha do meu povo está ferida em uma grande brecha por um golpe muito doloroso. Se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada. Se adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra que eles não conhecem.
Rejeitastes tu a Judá completamente, ou a tua alma despreza Sião, porque nos afligistes e não cura para nós? Nós compramos a paz, nós procuramos a paz e não aparece o bem, buscamos a cura e só achamos aflição. Nós reconhecemos, ó Senhor, nossa perversidade, iniquidade de nossos pais, pois nós pecamos contra ti. Não nos detestes por causa do teu nome, não tragas vergonha sobre o trono da tua glória. Lembra-te, não quebres o teu pacto conosco. Haverá, porventura, dentre as vaidades dos gentios, alguém que possa fazer chover? Ou podem os céus produzir chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, nós esperamos por ti, pois tu fazes todas estas coisas. Muito bem, vamos para a carta aos Hebreus, e o capítulo é o de número 6. Hebreus capítulo 6, assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando um novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo à vergonha, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que lavram e recebe a benção da parte de Deus, mas aquele que produz espinhos e abrolhos é rejeitado e está em maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, as coisas que acompanham a salvação, embora falamos assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossas obras, do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até completa certeza e esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores que pela fé paciente herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, jurou a si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado, pacientemente obteve a promessa, porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim, Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. A esperança
essa que temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que encontrou Abraão, quando este regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, segundo, primeiramente, por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei de Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre. Por quê? Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos, e verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que receberam o ofício de sacerdote têm ordem para tornar os dízimos do povo segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aqueles cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Aqui, homens que morrem recebem dízimos, lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. De modo que se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdote, de que necessidade haveria ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança de lei também se faz necessária, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, o qual nenhum homem assistiu ao altar, pois evidente é que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo da qual Moisés nada falou acerca dos sacerdotes. E o que é ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, um sacerdote que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas o fez a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque neles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas estes com juramento daqueles que lhes disse, jurou o Senhor, e não se arrependera.
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. E aqueles eram verdadeiramente sacerdotes em grande número, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui sacerdote eterno. Portanto, pode salvar aqueles que através dele chegam a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles. Pois tais sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e elevado acima dos céus, que não necessita, como aquele sumo sacerdote, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui como sumo sacerdote homens que têm enfermidades, mas a palavra do juramento que veio desde a lei constitui o Filho, consagrando para sempre. Glória a Deus por mais esse dia de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, graças te dou por tudo que o Senhor tem nos feito, pela saúde, pelo vigor físico, por estar conosco. Continua, Senhor, guardando-nos, livrando-nos de todo mal. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos entendimentos, que estas palavras, Senhor, fixem em nossos corações, que cada dia, Senhor, possamos trilhar os teus caminhos, a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.